velha imunda. A voz do meu filho, Ricardo, cortou o ar da sala de jantar como uma faca fria. Ele não gritou. Foi pior. Ele disse baixo, com um desprezo que gelou a minha alma, enquanto os olhos da minha nora, Simone, brilhavam com uma satisfação cruel. Eu tinha acabado de derramar uma única gota de molho de vinho na toalha de mesa branca, imaculada, que ela fazia questão de manter como um altar. Minha mão tremeu, como treme há anos. Eu olhei para a mancha vermelha no tecido alvo, depois para o rosto dele, o menino que eu amamentei, e sorri, um sorriso que não chegou aos meus olhos. Peguei o guardanapo, limpei a boca, terminei o bocado de carne que mal conseguia engolir e disse com a voz mais serena que encontrei: "Está uma delícia, minha nora. Obrigada pelo jantar." Naquela noite eu não chorei. Eu planejei. Meu nome é Yolanda, tenho 76 anos e minhas mãos contam a história da minha vida. Foram elas que, por mais de 40 anos, fizeram os doces mais famosos do bairro do Ipiranga: quindim, torta de limão, brigadeiro de panela. Casei com Antônio, um homem bom que a vida me levou cedo demais, e com o dinheiro dos meus doces e o suor do trabalho dele na oficina mecânica, compramos esta casa. Um sobrado simples, de paredes brancas e um quintal onde plantei um pé de acerola que hoje é uma árvore frondosa. Criei meu único filho, Ricardo, com o cheiro de açúcar queimado no fogão e o barulho da máquina de costura, com a qual eu remendava suas calças de menino. Hoje, a casa não tem mais cheiro de nada. Desde que Ricardo se casou com Simone e eles vieram morar aqui para cuidar de mim, a casa foi sendo desinfetada das minhas memórias. Simone é arquiteta. Trocou meus móveis de madeira escura por peças de metal frio e vidro. Pintou as paredes de um cinza que ela chama de elegante e que eu chamo de triste. Tirou meus bibelôs, minhas fotos com Antônio, meus panos de prato bordados. Poluição visual, sogrinha. Ela dizia com um sorriso que não aquecia: Ricardo, meu Ricardo, se tornou uma sombra do homem que eu criei. Um gerente de banco estressado, que só queria a aprovação da esposa e via em mim um empecilho para a vida moderna e asséptica que eles queriam construir dentro das minhas próprias paredes. Eu vivia como uma fantasma. Passava os dias no meu quarto ouvindo o rádio baixinho para não atrapalhar o home office deles. Eu lavava minha própria roupa no tanque do quintal, porque a máquina de lavar nova era muito complicada para a senhora. Comia em horários diferentes para não sujar a cozinha que Simone acabara de limpar. E via meus netos, Lucas e Beatriz, sendo ensinados a me tratar com uma formalidade distante, como se eu fosse uma visita frágil e inconveniente que se recusava a ir embora. Eu era a dona da casa, mas dormia no menor quarto, o antigo quartinho da bagunça. A suíte principal, com a varanda que eu e Antônio tanto amávamos, agora era o santuário deles. Mas naquela terça-feira à noite, depois do jantar onde fui chamada de velha imunda por causa de uma gota de molho, algo mudou dentro de mim. Não foi um despertar súbito, foi como quando você está dormindo e vai acordando devagar, e de repente percebe que já está completamente desperta. Olhei ao redor da sala de jantar, as paredes cinza tristes, a mesa de vidro frio, onde antes havia uma mesa de madeira maciça que meu Antônio fez com as próprias mãos. O sofá de metal desconfortável que substituiu o nosso velho sofá floral, onde Ricardo costumava dormir quando tinha pesadelo. Eles estavam na cozinha, lavando a louça e comentando algo sobre o comportamento estranho da velha. Eu me levantei da mesa e, pela primeira vez em 3 anos, não perguntei se podia ajudar. Não pedi licença para existir na minha própria casa. Simplesmente subi as escadas, cada degrau ecoando como uma declaração de guerra. No meu quartinho dos fundos, que um dia foi meu ateliê de costura, onde eu fazia os vestidos de festa das moças do bairro, me sentei na cama estreita e olhei pela janela pequena. Lá fora, no quintal que antes era meu orgulho, o pé de acerola que plantei quando Ricardo era bebê se balançava no vento noturno.
Suas frutas vermelhinhas brilhavam sob a luz do poste como pequenas lágrimas de sangue. Era terça-feira, 15 de março. Eu lembro da data porque foi nesse dia que minha vida mudou para sempre. Foi o dia em que Yolanda, a fantasma, morreu. E nasceu Yolanda, a guerreira. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira, a única móvel que sobrou da minha decoração original, e peguei um caderninho onde eu anotava as receitas dos meus doces. Na última página, comecei a escrever: Plano de batalha, 15 de março de 2025, 1. Descobrir meus direitos. 2. Encontrar aliados. 3. Recuperar minha casa. 4. Recuperar minha dignidade. Guardei o caderninho e sorri. Desta vez, o sorriso chegou aos meus olhos. Amanhã, a guerra começaria. Na quarta-feira de manhã, acordei com o primeiro raio de sol que conseguiu furar as cortinas finas do quartinho da bagunça. Por um momento, fiquei deitada olhando para o teto baixo, sentindo o peso dos anos sobre meu corpo magro, mas também sentindo algo diferente. Uma energia que não sentia há muito tempo. Desci as escadas devagar, como sempre fazia para não incomodar, mas desta vez não foi por medo. Foi porque estava observando cada detalhe da minha casa que havia se tornado um museu frio da vida de outras pessoas. Na cozinha, que Simone havia transformado numa superfície branca e asséptica, onde antes havia azulejos floridos que eu mesma escolhi, Ricardo tomava seu café da manhã. Terno cinza impecável, cabelo engomado, olhos grudados no celular. O mesmo homem que, até os 10 anos, não conseguia dormir sem que eu cantasse Boi da Cara Preta bem baixinho no seu ouvido. Bom dia, meu filho, disse, servindo-me uma xícara de café na máquina expressa italiana que substituiu minha velha cafeteira esmaltada. Ele nem levantou os olhos. Bom dia, mãe. Simone apareceu, já vestida para o trabalho com um conjunto que custava mais que minha aposentadoria de 2 meses. Arquiteta bem-sucedida, como fazia questão de lembrar sempre. Olhou para mim com aquele sorriso profissional que reservava para clientes difíceis. Bom dia, sogrinha. Dormiu bem? Dormi, respondi, sentando na única cadeira que restou do conjunto original da cozinha. As outras 4, de madeira maciça, onde nossa família se reunia por décadas, haviam sido doadas para pessoas que precisassem mais. Sogrinha, Simone começou, e eu já sabia que vinha coisa ruim. Ela só me chamava de sogrinha quando queria algo ou quando ia me dar uma notícia que eu não queria ouvir. O Ricardo e eu estávamos conversando ontem à noite. Claro, conversando sobre a velha imunda que derramou molho na toalha sagrada. E achamos que seria bom a senhora fazer algumas atividades, sair um pouco de casa, conhecer pessoas da sua idade. Ricardo finalmente tirou os olhos do celular. É, mãe, a senhora fica muito isolada aqui. Não faz bem. Isolada. Como se o isolamento fosse uma escolha minha. Como se eu não tivesse sido gradualmente empurrada para os cantos da minha própria casa. Como um móvel velho que não combinava mais com a decoração nova. Que tipo de atividades? Perguntei, tomando um gole do café amargo. Antes, eu fazia o café doce, do jeito que Antônio gostava. Agora, eles só compravam café gourmet sem açúcar. Tem um centro de convivência para a terceira idade aqui perto, Simone disse, tirando um folheto da bolsa. Eles têm atividades muito interessantes, crochê, bingo, coral. Olhei para o folheto. Fotos de velhinhos sorridentes fazendo coisas que supostamente velhinhos devem fazer. Como se, aos 76 anos, eu tivesse virado automaticamente uma pessoa diferente, com interesses diferentes, incapaz de ter os mesmos sonhos e vontades que tinha aos 50, aos 40, aos 30. E tem também, Ricardo acrescentou, umas palestras sobre organização, planejamento financeiro para idosos. Planejamento financeiro para idosos. Como se eu não tivesse administrado a casa por 40 anos.
como se eu não tivesse juntado dinheiro vendendo meus doces para comprar esta casa, tijolo por tijolo. Como se eu não soubesse que eles tinham movido minha conta do banco para uma conta simplificada que limitava meus saques a R$ 500 por mês. Parece interessante, menti, dobrando o folheto. Vou pensar no assunto. Que bom! Simone sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Não de alegria, mas de alívio. Acho que vai fazer muito bem para a senhora. Eles terminaram o café às pressas, sempre importantes, sempre com lugares para ir e pessoas para ver. Pessoas que não fossem uma velha imunda que derramava molho na toalha. Depois que saíram, fiquei sozinha na cozinha branca e fria. Lavei minha xícara na pia que antes era colorida e agora era de aço inoxidável. Sequei com um pano de prato comum porque meus panos bordados eram poluição visual. Foi então que a lembrança veio. Era 1987. Ricardo tinha 9 anos e havia quebrado o vaso da sala. Aquele vaso azul e branco que minha mãe me deu de presente de casamento, brincando de bola dentro de casa. Ele estava apavorado, achando que eu ia brigar. Mas eu simplesmente o abracei e disse: "Meu filho, as coisas a gente recompra. O que importa é que você não se machucou." Naquele dia, ele me olhou como se eu fosse a pessoa mais sábia do mundo. Disse que quando crescesse, ia cuidar de mim do mesmo jeito que eu cuidava dele. Hoje, ele me olhava como se eu fosse um estorvo. Subi para meu quartinho e abri a gaveta onde guardava minhas coisas mais preciosas. Lá estava minha antiga agenda telefônica, com a capa de couro já gasta. Folheei as páginas amareladas até encontrar o que procurava. O telefone da dona Mercedes, minha antiga vizinha, que havia se mudado há 2 anos, mas sempre ligava no meu aniversário. Mercedes havia passado por uma situação parecida com a filha, e tinha conseguido resolver. Peguei o telefone fixo do meu quarto, o único que Simone não conseguiu modernizar, e disquei. "Mercedes? É a Yolanda. Preciso conversar com você." A voz dela do outro lado da linha foi como um abraço quente em um dia frio. "Yolanda, que alegria! Como você está, querida?" "Estou complicada, Mercedes." "Lembra daquela situação que você passou com a Silvana? Você pode me dar umas dicas?" Houve uma pausa, e quando ela voltou a falar, sua voz estava diferente, mais firme. "Claro, querida. Vou te passar o telefone de algumas pessoas que me ajudaram muito." "E Yolanda?" "Sim, você não está sozinha e você tem mais força do que imagina." Desliguei o telefone com 3 números anotados: um geriatra, uma advogada especializada em direito do idoso e um assistente social que trabalhava com casos de abuso familiar. Olhei pela janela do meu quartinho. Lá fora, o pé de acerola balançava na brisa da manhã, carregado de frutas vermelhas. Antônio sempre dizia que a acerola era uma fruta guerreira, pequena, mas cheia de vitamina C, resistente ao tempo e às intempéries, como eu. Naquela tarde, quando Ricardo e Simone voltaram do trabalho, eles me encontraram na sala, sentada na poltrona de metal frio, com a agenda telefônica no colo. "Mãe, a senhora está bem?" Ricardo perguntou, estranhando me ver fora do meu quartinho naquele horário. "Estou ótima, meu filho. E sabe aquela história do centro de convivência? Mudei de ideia. Vou procurar outras atividades." "Que outras atividades?" Simone quis saber, a desconfiança já brilhando nos olhos. "Atividades que me interessem de verdade", respondi, fechando a agenda e sorrindo. Desta vez, o sorriso chegou aos meus olhos e se espalhou pelo meu rosto inteiro. Eles trocaram um olhar preocupado, mas não disseram nada. Amanhã, quinta-feira, eu começaria a implementar meu plano de batalha. A velha Yolanda, a fantasma, realmente havia morrido na terça-feira. A nova Yolanda estava apenas começando. Na quinta-feira de manhã, me levantei com o coração acelerado. Não de ansiedade, mas de expectativa. Havia décadas que não sentia essa sensação,
a de ter um propósito, um plano, uma direção. Ricardo e Simone saíram mais cedo que o normal. Ele tinha uma reunião importante no banco. Ela tinha uma apresentação de projeto para um cliente. Vida importante, pessoas importantes. Eu fiquei ali na minha cozinha branca, tomando café amargo na máquina italiana, planejando meu dia como uma general planeja uma batalha. A primeira ligação foi para o doutor Fernando, o geriatra que Mercedes havia recomendado. Doutor, meu nome é Yolanda. A senhora Mercedes Cardoso me passou seu contato. Eu gostaria de agendar uma consulta. A secretária foi gentil. A senhora tem alguma urgência médica? Tenho uma urgência de sanidade, respondi. Preciso de um laudo que comprove que eu não sou louca. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois, uma risada compreensiva. Entendi perfeitamente, dona Yolanda. Temos uma vaga para hoje à tarde, às 3h. A senhora consegue vir? Conseguia sim, e iria. A segunda ligação foi para a doutora Patrícia, a advogada. Doutora, eu sou dona de uma casa no Ipiranga, e meu filho quer me internar num asilo. Eu gostaria de saber quais são os meus direitos. A senhora pode vir aqui hoje, às 5h? 2 consultas no mesmo dia. Eu estava me sentindo corajosa, mas também estava correndo contra o tempo. Não sabia quando Ricardo e Simone descobririam meu plano de batalha e tentariam me impedir. Às 2h, saí de casa pela primeira vez em meses, sem pedir permissão, sem avisar onde ia, sem me justificar. Peguei minha bolsa de couro marrom, a mesma que usava há 20 anos, porque, para que trocar se ainda está boa? E caminhei até o ponto de ônibus. O mundo lá fora parecia diferente. Ou talvez eu é que estivesse diferente. As ruas do Ipiranga, onde nasci e cresci, onde conheci Antônio, onde criei meu filho, pareciam me cumprimentar como a uma velha amiga que voltava de uma longa viagem. No ônibus, uma jovem me ofereceu o lugar. Obrigada, querida, disse, mas não porque precisava. Disse porque ela foi gentil e gentileza se agradece, não importa a idade que você tenha. O consultório do Dr. Fernando ficava numa clínica moderna na Liberdade. Ele era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, mãos gentis e olhos que prestavam atenção de verdade. Dona Yolanda, me conte sua situação. E eu contei. Tudo. Desde o dia que Ricardo se casou e trouxe Simone para cuidar de mim, até a terça-feira do velha imunda e da gota de molho na toalha. Falei dos móveis de madeira que viraram metal, das paredes brancas que viraram cinza, dos meus doces famosos que ninguém mais queria que eu fizesse porque fazia sujeira na cozinha. Ele me ouviu sem interromper, fazendo algumas anotações. Dona Yolanda, vamos fazer alguns testes. Quero avaliar sua memória, seu raciocínio, sua capacidade de tomar decisões. Mas posso adiantar uma coisa. Pelo que estou vendo aqui, a senhora está perfeitamente lúcida e capaz. Os testes duraram 1h. Perguntas sobre datas, cálculos simples, problemas para resolver, histórias para contar. Ao final, ele sorriu. Dona Yolanda, a senhora tem a mente mais afiada que muita gente de 40 anos que eu atendo. Vou preparar um laudo completo, mas posso garantir. Ninguém pode interná-la contra sua vontade. A senhora é plenamente capaz de tomar suas próprias decisões. Saí do consultório com um papel na bolsa que valia mais que todo o ouro do mundo. A prova de que eu não era louca. O escritório da doutora Patrícia ficava numa rua movimentada perto do metrô. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos, olhar determinado. O tipo de pessoa que eu gostaria de ter sido se tivesse tido outras oportunidades na vida. Dona Yolanda, me mostre os documentos da casa. Eu tinha trazido tudo: escritura, IPTU, contas de luz e água. Tudo no meu nome. Perfeito! A senhora é a única proprietária desta casa. Ninguém pode tirá-la de lá contra sua vontade. E sobre a internação... No Brasil,
Só existem 3 situações em que uma pessoa pode ser internada compulsoriamente: se for considerada incapaz por decisão judicial, se representar perigo para si ou para outros, ou se solicitar voluntariamente. E se eles disserem que eu não tenho condições mentais? Por isso existe o laudo médico. E pelo que vejo aqui, a senhora está mais do que capaz de administrar sua própria vida. Ela me explicou sobre meus direitos, sobre as leis de proteção ao idoso, sobre os crimes de constrangimento e ameaça. Me deu uma cartilha com informações importantes e me disse que eu podia ligar sempre que precisasse. Dona Yolanda, posso dar uma sugestão? Documente tudo. Se eles fizerem ameaças, se tentarem forçá-la a assinar alguma coisa, anote tudo. Data, hora, o que foi dito. Isso pode ser importante no futuro. Voltei para casa às 6 da tarde. Ricardo e Simone já estavam lá, na sala de vidro e metal frio, tomando um vinho branco numa taça que eu não reconhecia. Devia ser uma das novas aquisições elegantes da casa. Oi, mãe, Ricardo disse sem tirar os olhos da televisão. Onde a senhora estava? Saí para resolver umas coisas, respondi, colocando a bolsa no gancho da entrada. Que coisas? Simone quis saber, e percebi que havia uma tensão nova na voz dela. Coisas minhas, respondi, indo para a cozinha. Ouvi eles cochichando na sala, mas não me importei. Preparei meu jantar. Um sanduíche simples, porque na nova cozinha asséptica eu não tinha mais permissão para fazer bagunça cozinhando de verdade. Depois, subi para meu quartinho da bagunça e tirei da bolsa os 2 papéis mais importantes da minha vida adulta: o laudo médico e a cartilha dos direitos do idoso. Sentei na minha cama estreita e li tudo com cuidado. Cada parágrafo era como uma munição nova no meu arsenal. Cada informação era uma arma contra a humilhação e o desrespeito. Peguei meu caderninho de receitas e na página do plano de batalha acrescentei: 16 de março, quinta-feira, laudo médico, capaz, advogada, direitos conhecidos. Próximo passo, preparar confronto. Fechei o caderninho e olhei pela janela. O pé de acerola estava lá, firme e forte, carregado de frutas. Na luz do poste, as acerolas pareciam pequenas lanternas vermelhas, iluminando meu quintal. Antônio sempre dizia que a acerola dava fruto o ano todo, diferente de outras árvores que só produziam em uma estação. É uma árvore sábia, ele falava. Sabe que a vida não para, então ela não para de dar fruto. Amanhã, sexta-feira, seria o dia do confronto. Eu estava pronta. A velha fantasma tinha virado guerreira, e as guerreiras não recuam. Sexta-feira amanheceu cinza, como as paredes da minha casa. Mas eu acordei com uma energia que não sentia há anos. Hoje seria o dia. Hoje eu pararia de ser a fantasma da minha própria vida. Desci para a cozinha mais cedo que o normal. Queria estar lá quando eles acordassem. Queria que vissem que algo havia mudado. Preparei meu café na máquina italiana, já que minha cafeteira esmaltada tinha virado coisa velha. E me sentei na única cadeira que restou do conjunto que eu e Antônio compramos para a nossa primeira casa. Ricardo desceu primeiro, como sempre. Terno impecável, cabelo engomado, pressa de quem tem coisas importantes para fazer. Olhou para mim com surpresa. Mãe, a senhora acordou cedo hoje. Acordei no meu horário normal, respondi. Vocês é que sempre acordam depois de mim. Ele me olhou de soslaio enquanto mexia no celular. A senhora está estranha desde quarta-feira. Tem alguma coisa acontecendo? Tem sim. Eu decidi parar de ser fantasma na minha própria casa. Simone apareceu na porta da cozinha, já vestida com um dos seus conjuntos caros. Arquiteta bem-sucedida, como sempre fazia questão de lembrar. Olhou para nós dois e sentiu a tensão no ar. Bom dia, sogrinha. Dormiu bem? Dormi ótimo, Simone, e sonhei com uma coisa interessante. Ah, é? Com o quê? Ela perguntou, mais por educação que por interesse real. Sonhei com a minha casa do jeito que ela era antes de vocês a modernizarem.
Sonhei com os meus móveis de madeira, com as minhas paredes brancas, com os meus bibelôs. Sonhei com o cheiro dos meus doces saindo do forno. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo e Simone trocaram um olhar que eu conhecia bem. O olhar de lá vem a velha com suas nostalgias. Mãe, Ricardo começou, usando aquele tom paciente que se usa com criança birrenta, a senhora sabe que essas mudanças foram para melhor. A casa ficou mais moderna, mais bonita. Para quem? Interrompi. Como assim? Para quem a casa ficou mais bonita? Para vocês ou para mim? Simone suspirou. Sogrinha, a senhora sabe que fizemos tudo pensando no seu bem-estar. Móveis mais práticos, cores mais neutras, menos coisas para juntar poeira. Menos memórias para atrapalhar a vida de vocês, completei. Mãe, pelo amor de Deus. Ricardo bateu a mão na mesa de vidro, fazendo as xícaras tilintarem. A senhora está sendo injusta. Nós nos mudamos para cá para cuidar da senhora, abandonamos nosso apartamento, nossa vida. Abandonaram? Levantei da cadeira devagar, sentindo que o momento havia chegado. Ou vieram morar de graça na casa da velha e ainda por cima transformaram a velha numa empregada da própria casa? O silêncio agora era sepulcral. Eu sei o que vocês andam planejando, continuei, tirando os papéis da bolsa. Sei que vocês querem me internar. Sei que vocês acham que eu não tenho mais capacidade de cuidar de mim mesma. Mãe, quem disse isso? Ricardo tentou negar, mas seus olhos já haviam me entregado a verdade. Ninguém precisou dizer, meu filho. Uma mãe sabe. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Coloquei o laudo médico sobre a mesa de vidro. Este é um laudo de um geriatra conceituado. Segundo ele, eu tenho plena capacidade mental. Minha memória está perfeita, meu raciocínio está intacto, e eu sou perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões. Simone pegou o papel e leu rapidamente, sua expressão mudando a cada linha. E isto aqui, disse, colocando a cartilha sobre direitos do idoso ao lado do laudo. São meus direitos, direitos que vocês estão violando há 3 anos. Que direitos? Ricardo quis saber, a voz já um pouco mais aguda. O direito de ser respeitada na minha própria casa. O direito de não ser humilhada por causa de uma gota de molho numa toalha. O direito de não ser chamada de velha imunda por acidentes que qualquer pessoa pode ter. Vi Simone empalidecer. Ela pensava que eu não tinha ouvido, que eu tinha engolido a humilhação em silêncio como sempre fazia. Mãe, foi um momento de estresse. Ricardo tentou se justificar. Foi um momento de verdade, cortei. Foi o momento em que você mostrou o que realmente pensa de mim. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Porque me fez acordar. Peguei a escritura da casa da bolsa e coloquei sobre a mesa, junto com os outros papéis. Esta casa é minha. Está no meu nome. Foi comprada com o meu dinheiro e o dinheiro do seu pai. Eu pago as contas, eu pago os impostos. Vocês são meus hóspedes aqui. Hóspedes que se esqueceram de ser gratos. A senhora está exagerando, Simone começou. Estou? Então me digam, onde estão os meus móveis de madeira? Onde estão as minhas fotos com Antônio? Onde estão os meus panos de prato bordados? Onde está a minha cafeteira esmaltada? Onde está o meu direito de fazer os meus doces na minha própria cozinha? Eles não responderam. Vocês pegaram uma mulher de 76 anos, que havia acabado de perder o marido, e transformaram ela numa prisioneira da própria casa. Me isolaram dos meus amigos, controlaram meu dinheiro, me fizeram sentir que eu era um peso, um estorvo, uma obrigação inconveniente. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de raiva, de décadas de humilhação sendo liberadas de uma vez. Mas acabou. Eu não vou mais viver como uma fantasma. Eu não vou mais pedir licença para existir na minha própria casa. E se vocês não conseguem me respeitar, se vocês não conseguem me tratar com a dignidade que qualquer ser humano merece,
Então, talvez seja melhor vocês procurarem outro lugar para morar. Ricardo ficou boquiaberto. Simone também. Eles nunca imaginaram que a velha fantasma pudesse rugir. A senhora está nos expulsando? Simone perguntou, incrédula. Estou dando uma escolha, respondi. Vocês podem ficar, mas com as minhas regras. Regras de respeito, de convivência civilizada, de reconhecimento de que esta é a minha casa e eu sou a dona dela. Ou vocês podem sair e me deixar viver em paz. E se escolhermos sair? Ricardo quis saber. Olhei para o meu filho, o menino que eu criei com tanto amor, que agora se tornara um homem capaz de me chamar de velha imunda, e senti uma tristeza profunda. Mas também senti alívio. Então eu vou repintar as paredes de branco, vou comprar móveis de madeira, vou voltar a fazer meus doces, vou recolher meus bibelôs que estão guardados no sótão e vou viver os anos que me restam com dignidade. Peguei os papéis da mesa e os guardei na bolsa. Vocês têm até domingo para decidir. Eu vou passar o fim de semana na casa da Mercedes, para vocês terem espaço para pensar. Quando eu voltar, segunda-feira, quero a resposta de vocês. Caminhei até a porta da cozinha e me virei uma última vez. Ah, e Ricardo, se vocês decidirem ficar e voltarem a me desrespeitar, eu não vou dar uma segunda chance. Da próxima vez, eu não peço. Eu expulso. Saí da cozinha deixando-os em silêncio, subi para o meu quartinho da bagunça, fiz uma mala pequena e me despedi do pé de acerola pela janela. Obrigada, sussurrei para a árvore. Você me ensinou que é possível dar frutos o ano todo, mesmo quando parece que o mundo mudou ao nosso redor. Às 10 da manhã, eu estava na porta de casa da Mercedes, com minha mala e minha dignidade. Finalmente, depois de 3 anos, eu tinha voltado a ser dona da minha própria vida. Mercedes me recebeu com um abraço que durou quase 5 minutos. Ela sabia, só de olhar para mim, que eu tinha travado a batalha mais importante da minha vida. E pelo jeito que eu estava ali, com minha mala e minha cabeça erguida, ela sabia que eu tinha vencido. Entra, querida. Sua casa é aqui pelo tempo que precisar. A casa da Mercedes era tudo que a minha havia deixado de ser. Acolhedora. Móveis antigos e confortáveis, fotografias por toda parte, plantas nas janelas, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Era como voltar no tempo, para uma época em que casas eram lares, não showrooms. Passei o sábado inteiro contando para Mercedes tudo o que havia acontecido nos últimos 3 anos. Ela me ouviu em silêncio, fazendo pequenos ruídos de indignação e balançando a cabeça. Yolanda, você demorou, mas fez a coisa certa. Ninguém merece ser fantasma na própria casa. Você acha que eu fui muito dura com eles? Dura? Mercedes me olhou como se eu tivesse falado uma loucura. Querida, você foi suave demais durante 3 anos. Eles transformaram você numa prisioneira e ainda quiseram te fazer acreditar que era para o seu bem. No domingo de manhã, fomos juntas à missa na igrejinha do bairro onde Mercedes morava. Fazia anos que eu não pisava numa igreja. Simone achava que religião é coisa de gente ignorante. Sentei no banco de madeira, respirei o cheiro de incenso e flores, e pela primeira vez em muito tempo, agradeci de verdade. Agradeci por ter encontrado forças para me levantar. Agradeci pela Mercedes, agradeci pelo Dr. Fernando e pela doutora Patrícia. Agradeci até mesmo pelo momento da velha imunda, porque foi ele que me acordou do meu sono de fantasma. Na hora da paz, uma senhora sentada ao meu lado me cumprimentou. A paz de Cristo, minha filha. A paz de Cristo, respondi, e senti que finalmente tinha paz de verdade. Depois da missa, caminhamos até a padaria para comprar pão. Era uma padaria pequena, familiar, onde todo mundo se conhecia. O padeiro cumprimentou Mercedes pelo nome e perguntou quem era a amiga bonita que estava com ela. Esta é a Yolanda, Mercedes disse com orgulho. Uma guerreira que acabou de ganhar a batalha mais importante da vida dela.
Voltamos para casa carregadas de pão quentinho e eu me ofereci para fazer almoço. Mercedes aceitou na hora. Faz tempo que não como comida feita com amor de verdade. Na cozinha dela, pequena, mas funcional, com panelas velhas e temperos guardados em potes de vidro, me senti em casa de um jeito que não me sentia há anos. Fiz um feijão como minha mãe me ensinou, um arroz soltinho, uma farofa com linguiça. Comida simples, mas feita com carinho. Yolanda, Mercedes disse, provando o feijão. Seus doces eram famosos no Ipiranga, mas sua comida salgada também é uma beleza. Comemos devagar, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre os netos dela que moravam longe, sobre as amigas que já se foram, sobre os sonhos que ainda tínhamos pela frente. Sabe o que eu quero fazer se eles decidirem sair? Perguntei. O quê? Quero repintar a casa inteira de branco. Quero comprar móveis de madeira de novo. Quero voltar a fazer meus doces e vender para as vizinhas. Quero plantar flores no jardim. Quero que a casa cheire de novo. E se eles decidirem ficar? Pensei um momento. Aí eu vou ter que ter paciência para reeducá-los, porque uma coisa eu aprendi nesses dias. Eu não vou mais abrir mão de quem eu sou para agradar ninguém. Mercedes sorriu. Agora sim você parece a Yolanda que eu conheci há 40 anos. A mulher que fazia os doces mais gostosos do bairro e que não tinha medo de nada. À tarde, decidimos fazer um bolo juntas. Mercedes tinha todos os ingredientes e eu tinha a receita na cabeça. Um bolo de fubá simples, daqueles que minha avó fazia. Enquanto mexíamos a massa, ela me contou como havia sido a própria batalha com a filha. A Silvana queria me internar numa clínica de idosos porque eu não tinha mais condições. Sabe qual era o meu crime? Eu tinha esquecido de pagar uma conta de luz. Uma conta! Como se em 70 anos de vida eu nunca tivesse esquecido nada. E como você resolveu? Do mesmo jeito que você. Procurei ajuda profissional, juntei documentos, mostrei que eu estava perfeitamente capaz. A diferença é que ela aceitou numa boa, pediu desculpas e mudou de atitude. E se não tivesse aceitado? Eu teria feito exatamente o que você fez. Dignidade não se negocia, Yolanda. O bolo ficou uma beleza, douradinho e cheiroso. Comemos uma fatia cada uma com café, e eu me lembrei de como era bom cozinhar para alguém que apreciava. No domingo à noite, Mercedes me emprestou o telefone para ligar para casa. Ricardo atendeu no segundo toque. Mãe? Sou eu. Como vocês estão? Estamos conversando. Muito. A senhora está bem? Estou ótima. E vocês já decidiram? Houve uma pausa longa. Mãe, a gente quer que a senhora volte. A gente quer conversar. Conversar sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como as coisas vão ser daqui para frente. Senti um alívio misturado com apreensão. Está bom. Eu volto amanhã de manhã. Mas Ricardo? Sim? Se essa conversa for só para me convencer a voltar a ser fantasma, é melhor vocês já irem procurando um apartamento. Não vai ser, mãe, eu prometo. Desliguei o telefone e olhei para Mercedes. Eles querem conversar. E você quer voltar? Quero. Aquela é a minha casa. É onde eu fui feliz com Antônio, onde criei meu filho, onde plantei meu pé de acerola. Mas só volto se for para ser dona dela de novo, não hóspede. Então volta, Mercedes disse me abraçando. E se precisar sair de novo, minha porta está sempre aberta. Naquela noite, dormi na cama de hóspedes da Mercedes, uma cama com colcha de crochê e travesseiros cheirosos, e sonhei com a minha casa. Mas não sonhei com a casa cinza e fria que ela tinha virado. Sonhei com a casa branca e acolhedora que ela tinha sido. Sonhei com paredes brancas cheias de fotografias. Sonhei com móveis de madeira lustrada. Sonhei com a cozinha cheia do cheiro dos meus doces. Sonhei com o pé de acerola carregado de frutas vermelhas. E sonhei comigo mesma, não mais como fantasma, mas como a dona absoluta do meu próprio destino. Segunda-feira seria um novo começo, de um jeito ou de outro. Segunda-feira de manhã chegou com sol.
Um sol dourado que entrava pela janela do quarto de hóspedes da Mercedes como um sinal de esperança. Me levantei cedo, tomei banho, vesti minha roupa mais bonita, a mesma blusa azul que Antônio dizia que combinava com meus olhos, e me preparei para voltar para casa. Mas desta vez, eu não voltava como a fantasma que havia saído na sexta-feira. Eu voltava como Yolanda, proprietária, dona, matriarca. Voltava como a mulher que havia passado 40 anos fazendo os doces mais famosos do Ipiranga. Mercedes me acompanhou até a porta de casa. Lembra, ela disse, me abraçando, se precisar sair de novo, é só ligar. Não vou precisar, respondi. Desta vez, ou eles me respeitam, ou eles saem. Não tem meio termo. Abri a porta com minha chave, porque a casa era minha, e entrei. O cheiro era o mesmo, neutro, sem personalidade, sem vida. Mas isso ia mudar. Ricardo e Simone estavam na sala de metal e vidro, sentados no sofá desconfortável que havia substituído o nosso antigo sofá floral. Eles se levantaram quando me viram, e pela primeira vez em 3 anos percebi nervosismo nos dois. Mãe, Ricardo disse se aproximando, que bom que a senhora voltou. Voltei para conversar, respondi, colocando minha bolsa no gancho. Mas primeiro, quero deixar uma coisa clara. Eu voltei para a minha casa, não para a casa de vocês, onde eu era tolerada. Simone baixou os olhos. Ricardo engoliu em seco. Senta, mãe. Vamos conversar. Prefiro ficar em pé, disse. O que vocês têm para me dizer? Ricardo se levantou também. Mãe, nós conversamos muito este fim de semana e chegamos à conclusão de que a senhora está certa. Certa sobre o quê? Sobre tudo, Simone disse, sua voz mais baixa que o normal. Sobre como tratamos a senhora. Sobre como mudamos sua casa sem perguntar. Sobre como fizemos a senhora se sentir. E como vocês me fizeram sentir. Como uma intrusa na própria casa, Ricardo respondeu, e vi lágrimas nos olhos dele. Como alguém que atrapalhava, em vez de alguém que merecia respeito. Fiquei em silêncio, esperando. Mãe, Ricardo continuou, eu sei que pedir desculpas não vai apagar 3 anos de desrespeito, mas eu quero que a senhora saiba que eu me odeio pelo que eu disse na terça-feira. Velha imunda, eu não consigo acreditar que essas palavras saíram da minha boca. Saíram porque estavam no seu coração, respondi. Não, saíram porque eu estava estressado, porque estava sendo um idiota, porque... Ele parou, respirou fundo. Porque eu me esqueci de quem a senhora é. Me esqueci de que a senhora é minha mãe, a mulher que abriu mão de tudo por mim. E agora lembrou? Agora lembrei. E quero compensar. Como? Simone se levantou e foi até uma pilha de papéis na mesa de vidro. Nós fizemos uma lista, ela disse, me entregando as folhas. Uma lista de tudo que mudamos na casa, e queremos desfazer tudo. Peguei os papéis e li. Era uma lista detalhada. Repintar paredes de cinza para branco. Devolver móveis de metal e comprar móveis de madeira. Buscar bibelôs, fotos e panos de prato no sótão. Trocar máquina de café italiana por cafeteira esmaltada. E tem mais, Ricardo disse. Queremos que a senhora volte a fazer seus doces. Queremos ajudar a senhora a montar um pequeno negócio, se quiser. Os doces mais famosos do Ipiranga merecem voltar. Olhei para eles. Ricardo com os olhos vermelhos, Simone com a cabeça baixa, os dois esperando minha resposta como crianças que fizeram uma travessura e estavam sendo julgadas. Por que agora? Perguntei. Por que vocês mudaram de ideia? Por que passamos o fim de semana vendo a casa sem a senhora? Simone respondeu. E percebemos que a casa não fazia sentido sem a senhora nela. Não era uma casa, era só um espaço vazio. E por quê? Ricardo acrescentou. Eu liguei para a Mercedes e ela me contou como a senhora estava feliz lá, fazendo comida, rindo, conversando,
E eu percebi que fazia 3 anos que eu não via a senhora feliz de verdade. E a culpa era nossa. Caminhei até a janela da sala e olhei para o quintal. Lá estava o pé de acerola, firme e forte, cheio de frutas vermelhas. Antônio sempre dizia que a acerola era generosa, dava frutos para quem cuidasse dela com carinho. Talvez fosse hora de ser generosa também. Me virei para eles. Eu aceito suas desculpas, mas aceito com condições. Quais condições? Ricardo quis saber. Primeira condição: esta casa volta a ser como ela era. Paredes brancas, móveis de madeira, minhas coisas no lugar. Segunda condição: eu volto a ser dona desta casa, não hóspede. Terceira condição: respeito, sempre, em qualquer situação. E se a gente aceitar tudo isso? Simone perguntou. Aí a gente tenta de novo. Mas sabendo que uma família só funciona quando todos os membros são respeitados, independente da idade. Ricardo se aproximou de mim. Mãe, a senhora me perdoa? Olhei para o meu filho, 43 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, rugas de preocupação ao redor dos olhos. O mesmo menino que eu carregava no colo quando ele tinha pesadelo. O mesmo menino que quebrou o vaso da sala e ficou com medo de mim brigar. Eu te perdoo, meu filho, mas não esqueço. E não vou permitir que aconteça de novo. Ele me abraçou e pela primeira vez em 3 anos, o abraço foi de verdade. Eu amo a senhora, mãe. Eu também te amo. Por isso mesmo não vou mais permitir que você desrespeite nem a mim, nem a si mesmo. Simone se aproximou também. Sogrinha, eu sei que fui terrível com a senhora. Eu sei que transformei sua casa numa coisa fria e sem alma. Eu quero ajudar a desfazer tudo isso. Por que você fez isso, Simone? Ela pensou um momento. Porque eu achava que estava modernizando, porque eu achava que móveis antigos e panos bordados eram ultrapassados, mas eu estava errada. Não era ultrapassado, era história, era memória, era amor. 6 meses depois, a casa estava completamente transformada de volta. As paredes voltaram a ser brancas. Os móveis de madeira voltaram para seus lugares. Meus bibelôs, minhas fotos com Antônio, meus panos de prato bordados. Tudo voltou. E eu voltei a fazer meus doces. Toda terça e quinta-feira, minha cozinha se enchia do cheiro de açúcar queimado e canela. Quindim, torta de limão, brigadeiro de panela. As vizinhas voltaram a aparecer, os netos voltaram a lamber as panelas, a casa voltou a ter cheiro de lar. Ricardo me ajudou a fazer cartões de visita. Doces da Yolanda, os mais famosos do Ipiranga desde 1980. Simone, que agora eu sabia que era uma boa arquiteta, mas uma péssima decoradora de interiores, me ajudou a organizar o espaço da cozinha para ficar mais funcional. Não foi um final de conto de fadas. Houve discussões, ajustes, momentos de tensão. Mas houve também respeito. E quando há respeito, tudo o resto pode ser construído. Uma tarde de quinta-feira, 6 meses depois da terça-feira do Velha Imunda, eu estava na cozinha fazendo meu famoso quindim, quando Simone entrou. Sogrinha, posso ajudar? Pode sim. Pega um avental aí na gaveta. Ela vestiu o avental, um dos que eu mesma havia bordado, e ficou ao meu lado, aprendendo a separar as gemas dos ovos. Sogrinha, ela disse. Obrigada. Obrigada por quê? Por ter me ensinado que uma casa não é feita de móveis bonitos, é feita de amor. Sorri e continuei mexendo o açúcar na panela. E sogrinha? Sim, seus doces realmente são os mais famosos do Ipiranga. Olhei pela janela da cozinha. Lá fora, o pé de acerola estava carregado de frutas vermelhas, balançando na brisa da tarde. Antônio sempre dizia que a acerola era uma árvore sábia. Talvez ele estivesse certo. Talvez a sabedoria esteja em saber que, mesmo quando tudo muda ao nosso redor, podemos continuar dando frutos. Podemos continuar sendo quem somos. Aos 76 anos, eu tinha aprendido a lição mais importante da minha vida.
Nunca é tarde demais para deixar de ser fantasma e voltar a ser dona da própria história. E a minha história, agora, cheirava a quindim e tinha gosto de vitória. Se você chegou até aqui, é porque entende que todo ser humano merece dignidade, independente da idade. Quantas Iolandas você conhece? Quantas pessoas ao seu redor estão vivendo como fantasmas na própria vida? Se esta história tocou você, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a força que existe dentro de cada um de nós. Comente com suas próprias histórias de superação e coragem. E se inscreva no canal, porque precisamos espalhar a mensagem de que nunca é tarde demais para recomeçar. Afinal, como o pé de acerola da Iolanda, todos nós podemos dar frutos, não importa a estação da vida em que estejamos. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Até a próxima história.